igreja. Graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Deus. Boa noite. Obrigado, louvor abençoado. Pai, nós te damos graças por essa noite. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Nós somos gratos por esse momento aqui na tua presença, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Nós te amamos. Obrigado, Senhor, pela tua capacidade em mim para alcançar o teu povo. Em nome de Jesus. Então, nós estamos falando sobre família, né? Vocês foram abençoados com as palavras que... Oh, glória a Deus, que bênção. Que bênção, que bênção. Tem mais. Aleluia. Então, o pastor me deu um tema. Superando crises familiares. Eita! Superando crises familiares. Superar é alcançar vitória sobre algo ou alguém. Vencer as adversidades e os momentos difíceis. Superar. Vencer as adversidades e os momentos difíceis. Amados, família é um projeto lindo de Deus. Maravilhoso, prazeroso, trabalhoso, mas extraordinário. Você tem família, você sabe disso. Jeremias 29:11, Deus diz à sua família: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal. Para lhe dar um futuro e uma esperança. Para dar um futuro e uma esperança à sua família. Amado, Deus já providenciou tudo para termos uma família abençoada e bem-sucedida aqui na terra. Você fica feliz com isso? Porém, nós precisamos fazer a nossa parte. É fundamental. E essa não lhe pode ser tirada. Se Ele é quem sabe os planos que tem a nosso respeito, nós também precisamos saber os planos que Ele tem a nosso respeito. E eu vou dizer uma coisa, querido. Nós só vamos saber se nós estivermos conectados com os céus. Se a sua família estiver conectada com o céu, ninguém pode lhe parar. Nem o diabo, nem as perseguições, nem as aflições. Já disse Paulo. Porque eu, Paulo, estou bem certo, totalmente convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem potestade, nem profundidade, nem altura e nem coisa alguma. Coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus. Porque em todas essas coisas, nós já somos mais que vencedores. Amados, Deus se importa com você. Aleluia. Deus se importa com você. Jesus disse: sem mim nada podeis. Sem mim nada podeis. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O que quiseres e vos será feito. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Andar com Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, é uma questão de decisão. É uma questão, queridos, de decisão. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos da direção, das instruções de Deus para manter em ordem a nossa casa, a nossa família e a nossa vida. E ainda ser um instrumento de Deus para alcançar os nossos familiares e as pessoas que se encontram perto de nós. E não se deixar influenciar pelas coisas que estão acontecendo lá fora. Porque os tempos são maus. Porque os tempos são maus. Sabe, eu estava perguntando ao Senhor, Pai, que exemplo eu dou? Que exemplo eu dou para eles? De superação. Dentro do que nós estamos falando. Para se cumprir o plano de Deus. E não demorou, queridos. Não demorou. De repente, Noé. Noé? Como assim Noé? A gente não conhece a família de Noé. A gente não conhece. A gente sabe que Noé teve 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. A gente não conhece. O que a gente conhece é a trajetória da construção da arca, desde o começo até o fim. Mas em se tratando da família de Noé, a gente não sabe. A gente sabe que Deus escolheu uma família, escolheu a família de Noé para dar início a uma nova geração, por causa do pecado. Não é verdade? Mas você já conhece a história de Noé. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 6:17. 17 e 18. Então, aqui está dizendo. Porque Deus falando com Noé. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Agora, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te mostrar o segredo da escolha, do sucesso desse plano de Deus. Está aí em Noé 9, ou em Gênesis 6:9, o segredo da escolha. O segredo da escolha, do plano de Deus dar certo. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Sabe, ninguém pode conhecer a Deus só de ouvir falar. Você precisa andar com Deus e ter experiências com Ele. Ninguém conhece só de ouvir falar. Não, nós precisamos andar com Ele, conectados. Noé era um homem piedoso, cheio de fé, forte, perseverante, corajoso, valente, determinado e fiel. Porque se a gente for analisar a vida de Noé, da família de Noé, durante essa trajetória da arca, amados, Noé passou por muita muita pressão. Sabe, eu nunca tinha pensado nisso. Noé passou por muita pressão. Noé
passou por tantas coisas com a família dele. Eu imagino que Noé, ele deve ter chorado. Sabe, ele deve ter tido muitos problemas, muitas aflições, porque isso levou anos. Ele deve ter tido problemas com a esposa, para consolar ela por causa da pressão. Problemas com os filhos. O pessoal lá fora criticava ele, a família dele. Você acha que não? Noé pregava para os parentes, os amigos, todo o povo, e era criticado. Mas Deus era com ele. Noé, ele tentava consolar a família. Eu acredito que tinha confusões com os filhos, até com a esposa, porque família tem isso. Família tem isso. E a pressão era grande, Noé estava ali, porque Deus era com ele. Sabe, queridos, é isso que a gente não vê na Bíblia. É isso que a Bíblia não mostra para nós, a pressão, o trabalho que Noé teve. A gente não viu, mas Deus viu. E Deus era com ele. Aleluia. Porque você e Deus é maioria. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Você e Deus é maioria. Então a arca foi construída. Uau, a arca foi construída. Mas não parou por aí. Porque Deus disse a Noé: entra na arca. Tu, tua mulher, teus filhos e os filhos de tua... e as esposas de teus filhos. E quando eles entraram na arca, a pressão não foi diferente, não. Se você prestar atenção, a arca era gigante. Todas as espécies de animais da terra estavam lá. Todas. Amados, tinha muito trabalho. Tinha confusão. O cansaço era grande. E se passaram meses e meses. Todo dia a mesma coisa. Muito serviço, muita pressão, muita opressão, muito desgaste. E Deus era com Noé. E Noé dando suporte à família. Aleluia. Eu imagino que acontecia muita coisa ali dentro da arca. Ansiedade, tantas coisas. E então, a arca chega ao seu destino. A arca chegou ao seu destino. Você pode abrir em Gênesis 9? Gênesis 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Amado, deixa eu te fazer uma pergunta. No contexto de família, como nós construímos a nossa arca? Foi na vontade de Deus, conforme as instruções de Deus, como Noé? E como nós estamos nos comportando dentro da arca? Como nós estamos nos comportando dentro da arca? Porque na arca tem muito trabalho. Na arca tem muitos problemas. Como nós estamos nos comportando dentro da arca?
Será que nós estamos seguindo as instruções de Deus? Porque se você seguir as instruções de Deus, pode vir vento e tempestades e você continua de pé. Sabe, amados, lá fora, porque lá fora existe um dilúvio. Lá fora existe um dilúvio. Mas Deus não nos chamou para permanecer no dilúvio. Porque a sua família pertence a Deus. E Deus, amados, tem para nós uma terra prometida. O dilúvio passa. Mas Deus diz: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Encher a terra. Ele está querendo dizer hoje para nós: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Deus é muito bom. Porque, amados, família é uma construção de pessoas que precisam de regras. Que envolve amor, respeito, paciência, responsabilidade, principalmente a presença de Deus. A família de Noé passou por muitas pressões, mas venceu todas. Com a gente, amados, não é diferente. Muitas pressões, mas venceu todas, porque Deus era com ele. Você passa por pressões na sua família? Passa mesmo! Mas eu vou te dizer uma coisa: com pressão ou sem pressão, você está de pé. E vai permanecer de pé. Porque Deus é com você. Porque Deus está envolvido. Com pressão ou sem pressão, você vai permanecer de pé. Amados, você só precisa de um posicionamento para Deus abrir as comportas do céu ou abrir o mar. Um posicionamento. Porque Deus não mudou. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, amados. Tudo que você desejar de Deus, Deus está disposto a fazer. Você só precisa de uma conexão com Ele. Sabe? Eu conheço uma família. Eu conheço uma família que poderia ter sido destruída se não fosse a posição da esposa. Poderia ter sido destruída, mas eu vi uma mulher determinada. Por causa de uma traição. Essa família poderia ter sido destruída, mas por causa de uma posição, um posicionamento.
Sabe? Eu sou testemunha disso aí. Eu vi. Eu estive com ela o tempo todo. Eu orava com ela. Eu dava instruções sobre a palavra. Eu conversava com ela. Era muito difícil. Por quê? Porque traição, amados, é uma coisa muito difícil em qualquer área. Mas no casamento pode fazer um estrago muito grande. Pode. E eu sou testemunha da determinação daquela mulher. Eu participei diretamente dessa fase da vida dela. Participei, eu vi. E eu vi, amados, eu lembro da oração, sabe, daquela mulher. Eu lembro da oração que ela fez. Juntas, mas ela fez uma oração que eu nunca esqueci. Ela disse: Pai, eu fiz uma aliança com o meu esposo. Eu me emociono, queridos, porque uma coisa é você ouvir e outra é você estar com a pessoa, você participar do sofrimento. É bem diferente. E aquela mulher disse: Pai, eu fiz uma aliança com meu marido. Diante de ti e diante dos homens. E eu não quero ver o meu casamento destruído e nem a minha família. Eu não vou desistir da minha família, nem do meu casamento. Porque eu não quero desistir. E eu sei que o Senhor também não quer. Pai, me ajuda. Me dá forças. Me capacita. Não me deixe só. Porque eu não vou desistir. A palavra diz, amado, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscarde de todo o vosso coração. E eu sei que ela buscou o Senhor de todo o coração. Sabe, eu vi, amado, o desgaste emocional. Eu vi as lágrimas. Eu vi a decepção. Eu vi a tristeza. Mas ela dizia: eu sei em quem estou crendo. Eu vi, eu estava lá, estava dando suporte. Mas eu também vi a determinação, a coragem, o esforço, a paciência e a fé. Eu sou testemunha disso. Sabe? Ela nem contou isso para os filhos. Porque ela não queria que eles participassem disso. Nem para os filhos ela contou. Os filhos dela não sabiam de nada. Ela não contou para muita gente. Eu sabia, meu marido sabia, umas 2 ou 3 pessoas talvez soubessem. Pense na posição, na determinação.
Eu pude ver, queridos, como Deus sustentou ela. Com favor e sabedoria. Por causa da conduta, da postura, da perseverança, da fé. E para a honra e glória do Senhor, essa família está unida, permanece unida. Como diz o pastor, firme e forte. Feliz. O esposo dela é um homem abençoado. Que ama a esposa, ama o lar, ama a família. Só não foi suficientemente forte para cair numa cilada do inferno. Mas graças a Deus saiu dela. E eles estão unidos. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Uma atitude de fé e perseverança diante de Deus muda uma situação. Muda, queridos. Sabe? O diabo pode pintar um quadro ligeirinho na sua frente. O quadro da desgraça, da falta, da mentira, da traição, da doença. Mas você é quem decide se emoldura o quadro e coloca na parede. É você que decide. Porque eu vou dizer, Deus já te entregou, já te deu um quadro perfeito. Você só precisa, amados, olhar para esse quadro todos os dias e dar graças. Regue a sua família, amados, com oração, súplicas e ações de graças. Porque Deus não mudou. Deus só quer a sua disposição, sabe? Eu pude ver nessa mulher uma atitude nobre. Nós precisamos, amados, ter uma atitude nobre diante de Deus. Faça Deus sorrir com a sua atitude. Eu nunca vi um justo sem resposta. Porque o justo vive pela fé. E se ele retroceder, Deus não se compraz nele. Amém? A perseverança é a chave, amados, para o sobrenatural se manifestar. Deus não mudou. E outra vez eu digo, faça Deus sorrir com a sua atitude. Deus é bom em todo tempo. Não desista dos seus, da sua família, por nada. Por nada. Eu vou te dizer, amados, você pode até sofrer um bocado, mas vale a pena. Vale a pena. O que eu tinha para a gente essa noite, que estava no meu coração, que eu recebi de Deus, foi essa mensagem. Eu espero que ela tenha alcançado você. Deus é muito bom. Se eu estou viva aqui hoje é porque Deus é muito bom. E você também.
Porque quantas pessoas a gente não conhece que não está mais aqui e nós estamos. Então, amados, nós devemos seguir as instruções. Se apegar a esse Deus que nos ama tanto. Se conectar com Ele. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como está a sua vida. Mas Deus sabe. Sabe, o tempo ele pode estar nublado. As nuvens podem estar escuras. Mas por trás delas o sol continua brilhando. E eu vou lhe dizer uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, as nuvens vão ter que sair. O tempo não vai ficar nublado para sempre. Tenha paciência. Porque Deus não é mágico. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Descanse. Descanse o seu coração. Porque Deus conhece ele. Descanse. 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 Deus não mudou. Amém? Então, eu estou vendo que aqui não tem ninguém ainda que não aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Tem alguém que não aceitou Jesus ainda como Senhor da sua vida? Alguém quer ser batizado no Espírito Santo com evidência de falar em línguas? Todo mundo cheio, não é? Glória! Alguém quer oração para cura? Ou algum problema, amados? Que você está na sua família. Deus está aqui. Todo mundo curado. Tudo vai bem, graças a Deus. Diga, graças a Deus. Deus é bom. Pastor?